Médici, dono de uma imagem pública bastante polêmica. Para alguns, é um personagem ambicioso e vaidoso, e para outros, um juiz em busca da verdade e da justiça. Esteve à frente de casos complicados de terrorismo e de corrupção dentro do governo. Processou ditadores latino-americanos e determinou a captura dos narcotraficantes mais perigosos, mesmo sabendo que com suas ações ditava sua própria sentença de morte. Por todas essas causas, obteve respeito e admiração, mas ganhou também uma legião de críticos e de vorazes inimigos que estão no seu encalço. O nome Garçom está escrito em uma bala do ETA e também nas balas da Camorra, da Gandetta e de Santa Corona e Unità na Itália. Muitas pessoas ficariam felizes com a queda de Garçom porque sabem muitas coisas que um juiz não pode dizer. Mas no País Basco se vê muito desenhado nos muros um alvo, uma espécie de cruz circular com o nome e o rosto de Garçom no meio e escrito embaixo, cachorro, ou vai morrer. Isso é muito comum nas ruas. Disparem contra Garçom. Como sobrevive então o juiz mais ameaçado de morte pelos terroristas do ETA e pelas máfias? Quem protege Garçom? Será que o governo espanhol o protege? O Estado tem o dever de proteger seus funcionários e seus cidadãos. Quando, pouco antes mesmo de ser assassinado pela máfia, Giovanni Falcone disse na Sicília: o Estado não protege aqueles que mais se empenharam na luta contra a máfia. E o que aconteceu confirmou realmente o que disse, porque em seguida acabaram com ele. Baltasar Garçom declarou guerra contra o terrorismo, sem medir suas terríveis consequências. Por essa e outras causas bastante públicas, se transformou numa personagem bastante popular, mas que vive ameaçado de morte. Provavelmente algo muito difícil de lidar para alguém com uma origem humilde como a sua. Garçom nasceu num pequeno povoado espanhol chamado Torres, perdido entre as montanhas, que tem uma população de apenas 2.500 habitantes e que à primeira vista parece demasiadamente pequeno para ter abrigado tamanha celebridade. Para mim está evidente que é um homem bastante decidido e também muito determinado e rigoroso no cumprimento das leis. Muito trabalhador e bastante polêmico na maioria de suas decisões. É natural que receba muitas críticas. Há realmente muitas características dele que podem ser criticadas, mas acredito que, no que diz respeito à justiça, fazendo um balanço geral de suas ações, os resultados são positivos. Aos 11 anos, Garçom veio do campo para a cidade e entrou para o seminário diocesano. Era a década de 60 e Garçom conheceu o movimento hippie, o maio francês, o pacifismo e as garotas. Concluiu seus estudos no seminário, mas decidiu não ser padre porque nunca seria celibatário. Sempre manteve uma grande fé cristã, a mesma que o ajudaria nos momentos mais difíceis que o destino havia lhe preparado. Quando ele estava com 14 ou 15 anos, decidiu que não queria mais ser padre. Mas tomou essa decisão não porque naquele momento desprezava sua escolha, mas como ele mesmo diz, eu não sentia uma vocação interna, não tinha uma vida de oração e sabia que os padres tinham que manter a castidade. E como eu gostava muito de mulheres, sabia que só teria estabilidade emocional quando estivesse casado. Naquela época, um fato marcou sua vida para sempre. O encontro com um juiz despertaria em Garçom sua vocação de servir a justiça.
Depois daquela conversa e de ver de que maneira ele encarnava a figura do juiz e da independência, numa época em que não havia na Espanha essa liberdade que, por sorte, agora temos, e não vivíamos numa democracia, senti que era uma maneira de transferir minha rebeldia e independência, que, de certa forma, bem ou mal, sempre foram características da minha personalidade. Disparem contra garçom. Garçom logo percebeu o que queria ser: juiz. Mudou-se para Sevilha e começou a estudar direito. As ruas daquela cidade foram testemunhas dos sonhos de Garçom. Mas naquela ocasião, nem sequer imaginava os horrores e perigos que enfrentaria no futuro em consequência de suas próprias decisões. É muito difícil fazer um julgamento, tratá-lo de forma independente e imparcial, principalmente na hora de privar um indivíduo de sua liberdade. É muito difícil. Você tem que ter muita certeza, mas mesmo assim é sofrível. Assim que se formou, Garçom se casou e mudou para Madrid, onde trabalhou como advogado por muitos anos. Em 87, se instalou como juiz da 5ª Vara da Justiça Federal e desde então nunca deixou pendente uma questão judicial sequer. Essa postura o transformou numa figura extremamente polêmica. Quando esteve à frente do caso Gal, um grupo paramilitar antiterrorista, subsidiado pelo próprio governo de Felipe González, não demorou muito para que críticas e ameaças recaíssem sobre o juiz. Ele teve que abrir os Arcane Imperii e arrancar os segredos de Estado, determinar uma investigação, uma ordem de serviço à Polícia Civil, inclusive aos serviços de inteligência do Estado, determinar não somente às polícias, aos comissários e investigadores, mas aos que mandavam na polícia, ao comandante-geral da polícia, aos secretários de Estado, a vários ministros, inclusive da Defesa. Informou ao Supremo, porque já não fazia mais parte de sua jurisdição, que existia a possibilidade de envolvimento dos próprios chefes de Estado, o vice-presidente Sierra e o presidente González. Garçom desvendou o maior caso de corrupção de todos os tempos na Espanha e queriam fazer com que ele sofresse as consequências. Garçom começou então a chamar a atenção do mundo todo. Suas ações judiciais eram audaciosas e comprometidas. Um juiz que nunca teve medo de ameaças e de críticas. Decidido, polêmico e incansável, nunca passou desapercebido, menos aos olhos daqueles que poderiam tirar algum proveito político de sua pessoa. Garçom se rivaliza com Felipe González. As ameaças se multiplicam na vida do juiz depois das investigações sobre grupos antiterroristas manipulados pelo próprio governo espanhol. Disparem contra garçom. Inimigo público. Em fevereiro de 93, Baltasar Garçom era uma figura pública. Estava comprometido com causas que deixariam marcas na luta contra a impunidade, mas ao mesmo tempo começaria a fazer parte de um cenário de conspirações e questões sem respostas. As causas nas quais trabalhava dentro de sua jurisprudência contra a corrupção e o terrorismo eram bastante polêmicas. Nesse ano, teve seu primeiro contato com o então presidente espanhol Felipe González. A partir desse encontro, Garçom era visto como um homem cujo envolvimento com interesses eleitorais poderia ser golpe de grande efeito para ganhar as próximas eleições. Quando o senhor González manipulava os membros do GAL, considerava Garçom um inimigo. Depois, quando o juiz começou a se apresentar como o homem que iria acabar com a corrupção na Espanha, passou a considerá-lo um amigo, o homem que merecia o segundo lugar no escalão de seu governo.
Garçon foi seduzido por um jogo de poder e traições do qual dificilmente sairia ileso. Chegou a ser o segundo deputado de Madrid pelo Partido Socialista Espanhol. Tinha consciência de que articulavam contra ele e não confiava naqueles que o cercavam. E como sabia dos favores que os funcionários recebiam, guardava todos os cupons referentes aos gastos com o dinheiro. O que sabia Garçon nesse período que o deixava com tanto escândalo? Sua primeira medida se concentrava no combate ao narcotráfico como bandeira do Plano Nacional de Combate às Drogas. Foi quando ganhou uma legião de inimigos que não tinham o menor receio em demonstrar descontentamento com suas decisões. Uma vez recebeu um aviso para que não fosse esquiar com sua família numa estação suíça, onde pretendia ir. Então foi para o norte, ao Pirineu Espanhol, porque haviam planejado um atentado sangrento contra ele e sua família. Nesse caso, foi o Serviço de Inteligência do Estado. Outras vezes, as ameaças eram feitas através de telefonemas anônimos que partiam de pessoas ligadas à máfia da droga. No entanto, os conspiradores e aqueles que queriam sua cabeça estavam mais próximos do que Garçon imaginava. Em determinado momento, não havia perigo, porque sem dúvida ele estava muito bem protegido. E ele, como todos sabem, não é nenhum bobo. Percebeu que estava sendo protegido para ser melhor observado, controlado, para que pudessem controlar entradas, saídas e coisas desse tipo. Ou seja, quando haviam ameaças, não estava sendo protegido. E quando estava sendo protegido, não haviam ameaças. Cada um pode tirar as conclusões que quiser. Logo, Garçon passou a fazer parte do Ministério do Interior, trabalhando entre rumores e perigosos segredos. Foi durante sua permanência no cargo que veio à tona no governo um dos maiores e mais impressionantes escândalos da história da Espanha. Os policiais envolvidos com o GAL, grupos antiterroristas de libertação, receberam indulgência que partiu do próprio governo espanhol. Policiais que anos antes ele mesmo havia encarcerado. Os GAL, compostos por policiais e mercenários franceses, eram um grupo ilegal financiado com fundos reservados do Ministério do Interior, incumbidos de sequestrar e assassinar membros do grupo terrorista ETA no sul da França. O GAL, grupos antiterroristas de libertação, alguns chamam assim, ou grupos de libertação antiterroristas. Para que possamos entender, são uma espécie de terrorismo do Estado, um grupo armado, organizado e mantido pelo Estado. Surgiu a princípio, e isso é muito interessante, com características de partido, durante reuniões do Partido Socialista Trabalhista Espanhol, reuniões nas quais eram feitas atas. Esses esquadrões da morte assassinaram 28 pessoas entre 83 e 87. Em 1988, Garçon havia assumido como juiz principal a causa dos GAL. Os GAL foram criados, organizados e financiados pelo governo espanhol, presidido por Felipe González. Era um governo socialista presidido por ele. Em 93, Garçon se afastou do caso GAL quando pediu licença na 5ª Vara da Justiça Federal para poder se dedicar ao seu cargo dentro do Partido Socialista, atitude da qual provavelmente se arrependeu para o resto de sua vida. Ele aceitou ser o número 2 de uma lista eleitoral, na qual o número 1 era o maior responsável pelos GAL. E isso era do conhecimento de Garçon, que havia elaborado um organograma dos GAL, e terminou colocando um X no final. Acontece que durante muito tempo na Espanha, o Sr. González era chamado de Senhor X, porque todo mundo sabia que, moralmente, o maior responsável era o presidente do país. Quando soube que os policiais envolvidos com o caso GAL seriam libertados pelo presidente Felipe González, Garçon exigiu do presidente a renúncia de diversos funcionários do governo envolvidos com os mercenários e com a corrupção. Mas ninguém abandonou seu cargo. Em consequência disso, Garçon redigiu indignado sua própria renúncia, irrevogável. Sob o ponto de vista de um juiz, eu não tinha mais do que duas alternativas. Ou aceitava aquela situação e, consequentemente, seria cúmplice dela, fazendo com que tudo aquilo pelo qual eu sempre havia lutado e acreditado acabasse, me tornando um a mais nessa linha de aceitação por razões políticas, que não são razões éticas,
ou preservava minha identidade e meu equilíbrio. Disparem contra Garçom. Depois de sua breve e polêmica passagem pela política, o juiz Baltazar Garçom voltou ao caso Gal. Com isso, teve início um período de acusações contra ele. Seu telefone celular foi grampeado e foi descoberto um plano assustador realizado pelo governo socialista, do qual ele havia participado. Sem dúvida, o Sr. Gonçalves teve muitos méritos, mas também fez muito mal ao permitir que durante seus governos matassem e roubassem. Foi inaceitável. Isso é incompatível com a vida pública, com a visão que eu tenho do que é a vida pública. Portanto, como o Garçom tinha conhecimento disso, tenho a impressão de que seria praticamente impossível ele acreditar que as coisas mudariam. Garçom estava ciente da responsabilidade de Felipe Gonçalves no caso Gal? Podem dizer qualquer coisa, menos que ele é um idiota. Podem achar que é feio, bonito, elegante, mas ninguém pode dizer que ele é um idiota. Por isso, Garçom sabia muito bem quem era Felipe Gonçalves e sabia também o nível de responsabilidade que ele tinha com os Gal. Disparem contra Garçom. Garçom soube então que, ao sustentar suas convicções, se tornaria alvo de jogadas sujas, críticas impiedosas e macabros complôs contra sua pessoa. Mesmo assim, levou adiante, durante muitos anos seguidos, a causa contra os Gal, mesmo sabendo que sua vida e de sua família nunca estariam fora de perigo. Garçom retomou sua luta contra o terrorismo e o ETA fez com que ele ficasse cara a cara com a morte. Disparem contra Garçom. Uma bala na nuca. No dia 18 de maio de 94, Garçom reassumiu seu cargo na Justiça depois de sua polêmica passagem pela política. Essa amarga experiência fez com que ele voltasse para o Tribunal número 5 da Justiça Federal, retomando sua luta contra o terrorismo. Garçom já tinha muitos inimigos que juravam vingança e aos poucos ganharia mais ainda. Os complôs contra ele eram segredos muito bem guardados. Além de ter investigado o governo socialista de Felipe Gonçalves por inúmeros casos de corrupção, também foi à caça de chefes do narcotráfico e de genocidas da ditadura latino-americanas. Eu já havia feito um levantamento de praticamente todas as ligações com o terrorismo, as ligações com o antiterrorismo, com os grupos antiterroristas de libertação ou dos crimes contra a humanidade, genocídios que pude investigar, que aconteceram no Chile e Argentina. Então isso deixa em você uma marca para sempre. Como eu já disse em diversas oportunidades, minhas investigações, principalmente aquelas relacionadas a esses temas latino-americanos, deixaram em mim uma marca muito importante. No entanto, a causa que mais investigou, colocando sua vida em risco e quase chegando a um fim trágico, foi sem dúvida a do grupo terrorista basco ETA. Este assunto sempre foi uma obsessão para o juiz. O problema do terrorismo é muito complexo. Não existe, como muitos afirmam, o terrorismo. Ou seja, algumas abordagens o resumem, mas o terrorismo nunca está sozinho. Há aqueles que agem matando, colocando bombas, torturando, sequestrando. Mas existe muito mais do que isso. É uma atividade complexa organizada, de crime organizado. Disparem contra Garçom.
Mas como nasceu o ETA? Como é a formação da organização terrorista mais perigosa da Espanha? Como atuam aqueles cujo inimigo número 1 é o juiz Garzón? A organização separatista basca ETA foi criada em 1959 por um grupo de estudantes nacionalistas bascos. Era um movimento de resistência contra a repressão militar da ditadura de Francisco Franco. Euskaditas Katasuna. ETA quer dizer Pátria Basca e Liberdade, segundo suas origens. A organização desfrutou de prestígio junto à oposição ao general Franco e aos jornalistas estrangeiros, mas essa situação mudou muito quando seus objetivos foram cobertos por sangue e violência. No dia 7 de junho de 68 aconteceu a Prova de Fogo, e a partir desse dia o ETA e a violência caminham lado a lado. O ETA não é formado apenas por comandos que apertam o gatilho e matam. Isso é uma coisa importante que deve ficar bem clara. Antes do período de Garzón, só procuravam quem executava. Depois Garzón passa a orientar a polícia e diz: quero que daqui para frente, toda vez que interrogarem um detido, perguntem a ele não quando e como fez, mas quem deu a arma a ele, quem o instruiu, quem financiou, quem forneceu a infraestrutura, de onde recebeu ordens. Disparem contra Garzón. Mas muito antes da ação implacável de Garzón contra o ETA, esta organização terrorista transformou a Espanha em um cenário de morte e conspirações. Durante décadas, os atentados e assassinatos não tiveram interrupção. Em 87, um supermercado em Barcelona serviu de alvo a um atentado que vitimou 21 pessoas e 45 saíram feridas. Com isso, Harry Batasuna, alicerce político do ETA, começou a perder eleitores. Na década de 90, as mortes continuaram depois de uma pequena trégua. Em 95, o ETA planejou explodir um automóvel que participava da carreata do então candidato à presidência da Espanha, José María Aznar. Sua vida foi salva por um milagre, porque o relógio detonador do carro-bomba falhou. O rei da Espanha também estava na mira, mas os terroristas foram detidos a tempo e o próprio Garzón foi quem assumiu o comando da operação. 1997 foi o ano em que o ETA mais semeou horror e medo. A Espanha estava dominada por conspirações e pelo pavor. Foram praticados diversos atentados contra funcionários do Estado. Foi quando assassinaram o conselheiro municipal do Partido Popular, Miguel Ángel Blanco. Disparem contra Garzón. O ETA havia dado um aviso ameaçador. Ou libertavam os 600 presos da organização ou matavam o conselheiro. O governo respondeu que não cederia. Houve uma manifestação em Bilbao que reuniu 500 mil de pessoas e mais de 6 milhões em toda a Espanha se mobilizaram numa manifestação de repúdio ao sequestro. Mas os apelos pela liberdade de Blanco não foram escutados. Rapidamente, os rumores sobre o assassinato se espalharam. Meu irmão foi encontrado morto com 2 tiros na cabeça num descampado. Não se pode ceder diante de uma situação de chantagem feita por grupos terroristas e criminosos, e muito menos investigar imediatamente o que estão dizendo. Por essas razões, acabam finalmente cumprindo suas ameaças. O ETA declara guerra total. Nada e ninguém poderia detê-los. Continuaram acontecendo atentados. No aeroporto internacional de Barajas e em San Sebastián, nada podia deter o horror. Nem a firmeza de um juiz destemido, nem o desafio do então presidente Aznar caminhando pelo País Basco, território do ETA.
Apesar de Garçom saber que sua vida estava nas mãos do ETA, não cruzou os braços. Cada vez mais determinado, cada vez mais polêmico e mais perseguido, continuou no encalço dessa organização na tentativa de desmantelar as negociações secretas que forneciam o dinheiro com o qual o ETA conseguia se manter em pé. Durante muito tempo na Espanha, por exemplo, a organização terrorista ETA nos mostrou apenas esse lado terrível de ataques à sociedade civil, de atentados, de carros-bomba, de assassinatos, de sequestros, de feridas, procurando sempre, no entanto, deixar escondida essa outra parte. Disparem contra Garçom. Quais serão, então, os apoios financeiros do ETA? Quais serão os contatos ocultos que sustentam essa organização terrorista? Por que Garçom é o único empenhado em desvendar essas questões? Uma organização terrorista é muito mais. Não é formada apenas por aqueles que executam. Há os que preparam, que induzem, financiam, os que dirigem, que apoiam e aqueles que propõem a realização de todas as formas complementares dessa engrenagem. Disparem contra Garçom. Em 98, houve uma tentativa de trégua entre o ETA e o governo espanhol. Com o apoio popular mais baixo da história, o ETA decidiu não praticar mais atentados, fechando o acordo de um processo de paz com o governo espanhol. No entanto, apesar das exigências do governo de Aznar, a organização terrorista nunca entregou suas armas. Todas as tentativas foram frustradas e o sangue novamente derramado. Depois de 19 meses de paz, o ETA deu por encerrada a trégua e voltou a matar. Em janeiro de 2000, um carro-bomba acabou com a vida do tenente-coronel do Exército Pedro Antônio Blanco. Imediatamente houve uma manifestação popular contra o novo atentado sob o lema "Pela paz e pela liberdade". Terrorismo não. 1 milhão de pessoas marcharam pelas ruas da Espanha. E como se não escutassem as manifestações populares, o ETA continuou com os carros-bomba em Madrid, com mais explosões no País Basco e também com atentados contra a imprensa. No dia 7 de maio de 2000, a organização assassinou o repórter José Luiz Lopes de Lacade, do jornal El Mundo. As ameaças dos terroristas aos jornalistas eram diárias. Comecei a receber ameaças do ETA em consequência de outras passagens, mas principalmente por causa da denúncia de uma farsa na versão oficial do governo argelino e de Harry Batasuna, em relação aos acontecimentos ligados à morte de Tchumino Turno, um dirigente do ETA em Argel, e que, segundo a versão argelina, ele tinha sido morto em um ponto de tráfico. A partir desse episódio, eu passei a ser objeto de ameaças do ETA, e continuo sendo até hoje. Disparem contra Garçom. Durante o ano de 2000, a crise política do País Basco se agravava. Várias vítimas do ETA responsabilizavam o governo basco pela falta de represália às atividades terroristas. Aos poucos, diversas localidades do País Basco romperam relações com Batasuna, considerado o braço direito político do ETA. Haviam perdido 7 bancas no parlamento basco para as eleições de 2001, fazendo com que os atentados aumentassem durante aquele ano e o repúdio popular contra o ETA se tornasse cada vez mais intenso. As marchas contra o terrorismo reuniam cada vez mais multidões gigantescas. As divergências entre as pessoas e a organização terrorista cresciam não apenas na Espanha. O repúdio à violência e ao ETA rompia inclusive as fronteiras do território espanhol. É natural que as pessoas manifestem o desejo que sentem de viver em paz, viver dignamente, com liberdade, expressando espontaneamente a sua opinião contra aqueles que querem impor sua vontade praticando assassinatos e execuções sumárias. Acho a coisa mais natural do mundo.
2002 também não foi uma surpresa com relação aos atos ferozes do ETA. Muitas mortes se somaram ao horror dos outros assassinatos. No dia 29 de junho de 2002, foi aprovada uma nova lei de partidos políticos na Espanha com o objetivo de tirar os poderes de Batasuna. Garzón sentiu que estava ganhando uma difícil batalha, já que para ele o ETA e Batasuna significavam a mesma coisa. Consequentemente, logo surgiram os comentários contra Garzón. Foi decretada a ilegalidade de um partido político, e essa é uma decisão bastante grave numa democracia, porque o ETA é apenas a parte armada de uma estrutura que comete atos de terrorismo, e não o partido em si. Tudo isso significa que muitas pessoas se opuseram ferozmente, havendo inclusive muitas demandas contra ele. Disparem contra Garzón. Mas todas as acusações que Garzón recebeu contra ele ao longo de todos esses anos contribuíram apenas para incentivá-lo ainda mais, mesmo sem poder detê-los definitivamente. Pôde ao menos evitar que o ETA praticasse inúmeros derramamentos de sangue em várias ocasiões diferentes. Durante todo esse tempo, se mostrou sempre incansável e decidido a acabar com o terrorismo. Foi personagem central ao desmantelar uma operação, ao encontrar provas importantes contra os terroristas, ao desafiar a todos quando impediu a divulgação de um vídeo no qual os terroristas eram identificados e ao resolver em 97 o sequestro do funcionário José Antônio Ortega Lara. Garzón organizou a operação para resgatá-lo depois de Ortega Lara ter sofrido durante 532 dias em um cativeiro subterrâneo. O funcionário estava extremamente magro e abatido quando foi resgatado. Mas mesmo assim, quando viu Garzón, imediatamente o alertou. Se cuide, você será o próximo. Desarmar o ETA foi a missão mais importante para Garzón durante anos e também o tema que mais o aproximava de seu próprio fim. Nunca devemos nos limitar àquilo que as organizações terroristas dizem que são. Acredito que sempre uma investigação deve abordar outros aspectos que são essenciais para que se descubra as características dessa organização, conseguindo assim enfrentá-la e destruí-la ou neutralizá-la. Parte dessa estratégia de neutralização foi lacrar e alienar o jornal Egin. Segundo Garzón, esses eram os meios utilizados pelos terroristas para publicar seus comunicados. O jornal Egin foi prejudicado porque servia como veículo para transmitir decisões, servia como meio de comunicação e de informação para os terroristas. Poucos dias depois do episódio com o jornal, o ETA determinou um preço pela cabeça de Garzón. O juiz se transformou em um dos homens mais odiados pela organização terrorista. Odiado por alguns e transformado em herói por outros, o juiz espanhol Baltasar Garzón, sem dúvida alguma, levantou uma bandeira sem precedentes contra o terrorismo. Acredito que todos são vítimas do terrorismo e a sociedade espanhola deve estar bastante grata ao juiz Garzón pelo grande empenho que vem demonstrando no combate ao terrorismo. Garzón ficou conhecido por assumir sempre causas polêmicas e complicadas. Todos esses assuntos o colocaram nas manchetes de jornais do mundo inteiro. As críticas a Garzón abordam um ego exageradamente aguçado e uma necessidade de ser sempre o protagonista. Eu me lembro que quando começaram em Madrid os procedimentos relacionados aos crimes da ditadura argentina, os adjetivos atribuídos a ele eram vários. Por exemplo, megalomaníaco, superdefensor da justiça, perfeccionista e outras denominações que caminham ligadas à pessoa de Garzón. No entanto, para alguns, os fatos concretos são mais importantes do que os motivos para os quais Garzón aplica a justiça. Disparem contra Garzón. Garzón firmou um precedente histórico na luta contra a impunidade e na defesa dos direitos humanos do mundo todo. Solucionou casos extremamente polêmicos e determinou prisões que deixou a todos espantados. Foi o juiz que se atreveu a processar os comandantes das ditaduras argentina e chilena, desafiou narcotraficantes, condenou a lavagem de dinheiro e o tráfico de influências. Foi e é alvo de intermináveis ameaças, conspirações e complôs de toda a espécie. Mesmo assim,
continua sem cruzar os braços diante da luta contra o terrorismo, um compromisso que sempre coloca seus passos próximos da morte. Por quanto tempo mais o juiz Garçom poderá driblar as balas que levam seu nome? Disparem contra Garçom. A solidão do poder. Baltazar Garçom deixou claro para o mundo inteiro aquilo que pensava e também sua maneira de agir. Rodeado de críticas e complôs contra ele, lutou contra a impunidade, a corrupção e crimes contra a humanidade. Apesar das constantes ameaças contra sua vida e de sua família, enfrentou o terrorismo e especialmente a organização ETA, cujos terroristas ditaram uma sentença de morte a Garçom. Existem rumores de que o ETA possui uma bala com o nome de Garçom gravado e que carrega junto com ela o destino fatal do juiz. Partindo desse princípio, o que eu jamais vou permitir, e isso é uma questão ligada à minha própria sobrevivência, é que uma organização terrorista, uma organização de narcotraficantes, uma grande corporação ou ainda a própria instituição de algum Estado, numa variação do que deve ser o exercício do poder, tente fazer com que eu desista de algo que faça parte da investigação para proteger os tiranos. Então, partindo desse princípio, não é que as ameaças me preocupem. Não me preocupam nada as ameaças que existam. Mas essas ameaças não foram rumores, e sim fatos concretos. Em 98, quando Garçom começou sua luta contra o ETA, recebeu ameaças de morte em diversas ocasiões. Antes disso, enquanto ditava a sentença do caso Gal, os ataques foram intensos e todas as suas linhas telefônicas foram grampeadas. Certa ocasião, grampearam minhas linhas telefônicas, entraram na minha casa e colocaram alguns objetos até no meu quarto, para me mostrar do que eram capazes. Levaram alguns documentos do meu escritório e, quando entraram no meu gabinete, tentaram subtrair mais alguns que restaram, que são de família. Mesmo parecendo que Garçom não tenha medo de nada e de ninguém, existe uma forte segurança ao seu redor que toma todas as precauções e muda seus planos de última hora para escapar de atentados. É terrível. Sua esposa se chama Rosário e seu apelido na família é Diágio. Quando ela está no carro, toma todas as medidas de segurança e jamais permite, por exemplo, que seus sobrinhos andem com ela em seu carro. Nem os filhos dos vizinhos, nem os amigos de seus filhos. Ela sabe conviver com a realidade cruel de que aquele pode ser sempre o último dia. Disparem contra Garçom. É muito difícil investigar quem são os responsáveis por essas intimidações e ameaças. Mas não é difícil imaginar quem poderiam ser. Garçom tem inimigos muito concretos em diversos lugares do mundo, aguardando escondidos e encurralados como animais raivosos, prontos para darem o bote. Hoje, se poderia pensar que o principal risco que ele corre vem do ETA, dos terroristas bascos. Mas, no entanto, poderiam partir também dos segmentos do narcotráfico, poderiam partir de setores ligados à repressão na América Latina. A morte já seguiu seus passos inúmeras vezes. Uma delas foi quando o ETA assassinou a fiscal Carmen Tagni, parceira de Garçom na luta contra o terrorismo. Um juiz pode sentir medo, como qualquer pessoa, mas tem que deixar de lado esse medo. E se não conseguir superar o medo que sente, terá que abandonar seu cargo, porque a partir de então, já não é mais um juiz, porque não tem equilíbrio e estaria cometendo o delito de prevaricação.
Mas a possibilidade de um atentado cometido pelo ETA não é a única ameaça que ronda tragicamente os caminhos do juiz Garçon. Existem as ameaças que partem do mundo dos mafiosos, do mundo da droga, do ETA, do mundo dos serviços do Estado, do terrorismo do Estado. Como, por exemplo, no dia em que chegou à sua casa com sua esposa e filhos, encontraram um símbolo da máfia no quarto, em cima da cama, desenhado numa casca de banana. E ele tinha sido advertido de que encontraria este símbolo no local mais sagrado de sua intimidade. O sinal desenhado era parecido com a cabeça de cavalo de Dom Corleone. Queriam dizer que dominavam o juiz. Mas, contudo, o ETA continua sendo a principal organização que tem Garçon em sua mira. Em 2000, os terroristas planejaram matá-lo com uma bala na nuca enquanto estivesse em seu gabinete. O plano consistia em se instalarem num apartamento da rua Gênova, número 25, com um rifle de mira telescópica exatamente em frente ao gabinete de Garçon, no prédio da Justiça Federal, e fazer o disparo desse lugar. Garçon, ao invés de se apavorar, tomou uma decisão que deixou todos abismados. Seu gabinete fica em uma rua repleta de vitrines. Os terroristas do ETA tomaram conta de um andar inteiro do edifício em frente para disparar contra ele. Assim, se ofereceu de isca para que a polícia os pegasse em flagrante quando fossem atirar. Sem dúvida, foi muito corajoso. Acho que isso acontece com pessoas que vivem correndo riscos como ele. Não tem medo. Tem fé. Ele tem fé em Deus. Garçon sabe que sua vida corre risco todos os minutos do dia. Mas, no entanto, continua se expondo ao perigo e continua trabalhando incansavelmente, apesar do ataque incessante da crítica, enfrentando os terroristas e procurando impor justiça. Eu gostaria de morrer de velhice, mas se não for assim, o que nunca vou fazer é mudar minha maneira de viver, de trabalhar e de atuar, em função de um medo que é sempre aleatório. A partir do momento que o medo é real, não o medo da morte, porque esse medo é falso. O medo real é uma situação diferente e pode ser bom. Inclusive porque ativa seus neurônios e faz com que você fique mais vigilante e, consequentemente, mais preparado para enfrentá-los. O destino presenteou o juiz Garçon com a oportunidade de enfrentar o terrorismo e o crime organizado. Seus métodos nem sempre foram bem aceitos e várias vezes foi bastante criticado por sua necessidade de protagonizar. Mas é inegável que deixou sua marca sem precedentes históricos na luta contra a impunidade e em defesa dos direitos humanos, principalmente na América Latina. Com suas vitórias e derrotas, mas sempre fiel aos seus princípios, Baltasar Garçon foi muito longe, muito além do que seus inimigos esperavam e provavelmente muito além do que ele mesmo um dia imaginou.